A série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. O nosso episódio 12 tem como convidado o biólogo Pedro Gerhard, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, que desenvolve estudos sobre a interação entre o espaço rural e recursos hídricos e ambientes aquáticos, e análise da qualidade de água e restauração ecológica de ecossistemas. Ele é mestre em Ciências pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e doutor em Ecologia de Agroecossistemas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ. Pedro, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, dessa série que trata da saúde dos recursos hídricos brasileiros. Eu gostaria que você explicasse para a gente exemplos exitosos, de agricultura sustentável e saúde dos recursos hídricos, Como é que a gente pode incentivar esse tipo, de prática? Certo. Obrigado, Sucena. Bom dia, boa tarde a todos. Bom, eu acho que a primeira consideração que a gente tem que fazer é que a agricultura, o meio rural, a paisagem rural, ela é extremamente diversa, né? E também extremamente diversas são as maneiras como se produz e as cadeias produtivas como um todo, né? Então a gente tem exemplos exitosos, bons exemplos, em vários setores, né? A gente pode destacar primeiro uma tecnologia que já é bastante usada, né? Praticamente já virou quase que um default, né? Uma prática comum, são as tecnologias de plantio direto para grandes culturas mecanizadas, né? Então é um cultivo mínimo do solo, né? Então isso para as grandes e médias propriedades que são mecanizáveis, já se usa isso há várias décadas, né? É uma técnica que você emprega para máximo a movimentação do solo. Então, isso tem um grande impacto na redução de erosão, né? Na redução de perda de solo, na camada mais superficial do solo. E, como eu disse, já virou um padrão, né? Já se tem maquinário próprio já desenvolvido para isso, a produtividade é muito boa, então todo o sistema já está bem adaptado. Então, isso para um setor, vamos dizer assim, para esse aspecto no campo de plantio, na parcela de plantio exatamente, isso já está bastante bem sacramentado para esse setor. Cana-de-açúcar, por exemplo, também já vem utilizando mais e mais esse plantio sobre palhada, né? Então também já tem tido bons resultados, né, para isso. E aí a gente pode partir para um outro grande grupo de técnicas, principalmente que tem sido muito capitaneado pela Embrapa, mas se chama do Plano ABC, fazem parte do Plano ABC, são sistemas de integração de lavoura e pecuária e floresta, né? Então você tem diversas formas de rotacionar, né, a propriedade ou consorciar. Você tem consórcio de pastagens com árvores. A vantagem também é que você tem pastagens mais bem manejadas, pastagens que têm um componente arbóreo, né? Não vou falar florestal porque não é uma floresta exatamente, né? Então você já tem uma diversificação, mas também uma tendência à redução de erosão, né? Pelo menos com conservação do solo. Então isso a gente pegar em eu citei três grandes cadeias produtivas, né? Plantio de grãos rotacionado, a pecuária semi-extensiva, né? Que pode aplicar esse tipo de categoria, e cana-de-açúcar, por exemplo, né? Agora, isso não extingue, né, todas as modalidades de agricultura, né? Então, a gente tem também para pequenas e médias propriedades, tem uma outra série de técnicas que tem sido bem utilizadas, e principalmente, diria, para pequenos produtores, grande quantidade de produtores, técnicas como sistemas agroflorestais ou sistemas sequenciais, né? SAFs sequenciais que podem ter um componente florestal ao final, ou não, né? Então, também esses sistemas também são desenhados para priorizar a biodiversidade, né? Então, eles têm uma grande diversidade, tem uma sequência de produtos que são
de plantios e de cultivares que são introduzidos sequencialmente, e uma parte deles, a ideia é você mimetizar, com o tempo, uma floresta, uma estrutura florestal de vários estratos, vários níveis. Então, o que é que se ganha com isso, né? Você ganha também, de novo, né, bastante na conservação do solo, por redução do impacto de chuva, né, de escoamento superficial, então reduz bastante também a erosão. Tem uma estrutura, a estrutura do componente radicular do sistema é muito mais bem desenvolvido, então ele é bastante, vamos dizer assim, mais resiliente, né? E ele tem uma grande vantagem porque ele é manejado de forma mais intensiva, vamos dizer assim. Então, isso de certa forma, é uma máxima que a gente pode falar, né? Os pequenos produtores, em geral, eles olham para cada parcela, cada pedaço do seu terreno de maneira muito mais cuidadosa, né? Então, os cultivos de pequena escala, eles têm essa característica. Então, na medida que você tem um grande produtor, tem grandes extensões, áreas muito mecanizadas ou extensivas, às vezes você tem, digamos assim, escapes do setor dessa parcela de produção que acabam tendo um grande impacto final sobre recursos hídricos, né? Você tem algumas áreas de acesso do gado a um corpo d'água, você tem um carreador de uma plantação mal planejada que também pode carregar água, sedimento, e às vezes com sedimento vai pesticidas e defensivos variados e nutrientes em excesso. Mas nas pequenas propriedades, em geral, existe um cuidado muito mais próximo, né? Até porque esse produtor ele tem que ter um manejo mais fino, né, do que ele está fazendo, porque também a produção, o aporte de mão de obra para aquele volume de produção é bastante bem ajustado. Nos sistemas agroflorestais, né, para essas pequenas propriedades, tem se consolidado bastante bem. A gente tem exemplos já bastante bem exitosos no norte do país, né? Principalmente com plantio de cacau, por exemplo, né? Tem cacau sob sombra, cacau sob floresta, né? Então você tem um componente florestal intercalado de espécies arbóreas, com cacau, por exemplo, com outras frutíferas, e todos esses componentes, em algum momento, eles podem e serão explorados, mas a diferença é que ele não vai ter mais uma sequência de crescimento e, vamos dizer, desestruturação completa por corte total daquele sistema. Então, ele, vamos dizer, ele mimetiza de várias formas um ecossistema natural florestal. E Pedro, quando a gente fala, é algo polêmico, né? Mas a gente fala dos agrotóxicos ou pesticidas, depende, né, da nomenclatura, né, que é utilizada, mas a gente tem também os defensivos biológicos, que estão sendo Sim. cada vez mais utilizados. Eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Como é que eles, vamos dizer assim, têm um efeito protetor para as nossas bacias hidrográficas, esses, né, defensivos biológicos? Sim, sem dúvida, né? Realmente, até pouco tempo atrás, um colega nosso estava mostrando essa revolução do controle biológico que tem sido feito de diversas maneiras, né? Às vezes a gente não pensa, mas o controle feito por micro-organismos, por exemplo, que são também cultivados, né, entre aspas, em larga escala, são disseminados nos campos de cultivo, tem dado resultados assim excelentes, de médias e grandes propriedades que estão fazendo um único exclusivo de controle biológico. São propriedades certificadas orgânicas que são extremamente bem sucedidas, então alta produtividade. Produtividade comparada com uma produtividade convencional ou até maior. Para os recursos hídricos, sem dúvida nenhuma, o impacto é muito menor, porque você está falando de elementos que não são persistentes, né, que não são transferidos, vamos dizer, do ambiente terrestre para o ambiente aquático, né? Então, ao passo que você tem vários tipos de moléculas que são usadas como defensivos, que elas podem até não permanecer na parcela do campo, podem até não permanecer no organismo, né? Muitas delas são hidrossolúveis, mas elas são transferidas com muita facilidade e quase que sempre, via de regra, vão parar nos corpos d'água. Algumas com tendência de acumulação, que aí pode se agravar num fator de toxicidade mais aguda, ou
mesmo que não tenham perfil de acumulação, podem ter um impacto agudo, imediato, né, sobre a biota aquática, por exemplo, sobre organismos aquáticos. Então, por exemplo, se você está usando um controle biológico sobre lagartas, usando vespas, usando ou bacilos para controlar fungos, etc., esse não vai ser um elemento persistente. Se ele for carreado para o corpo hídrico, ele vai ser, ele não vai ter impacto nenhum, né, sobre os corpos hídricos. Né? E os excedentes que tiverem, essa é uma outra grande sacada, né? Por ser um componente biológico que ele vai ser colocado no sistema, ele vai crescer, vai se reproduzir, ele também é controlado pelo próprio ecossistema, pelo próprio agrossistema, também exerce um controle sobre ele. É muito diferente de um elemento completamente artificial, vamos dizer, de uma molécula que é persistente, que não se degrada, que nem o organismo faz uso daquilo, né? E Certo? agora obrigada. Eu gostaria que você falasse agora sobre alguns projetos que são desenvolvidos, né, para lembrar para o meio ambiente, que você está como coordenador ou participa da equipe, né, também. Entre eles, é sobre os impactos do uso agrícola e das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos em diferentes ecorregiões brasileiras e diagnose e estratégias mitigadoras. Eu gostaria que você falasse sobre os resultados, os principais resultados, né, que se chegou desse projeto. Em primeiro lugar, a gente tem diversas ações que são colocadas em campo, por exemplo, estratégias, principalmente agora, nesse momento, trabalhando bastante com adequação ambiental, ou seja, trabalhar no sentido de atender à legislação ambiental, principalmente a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como Código Florestal. Então, adequar essas propriedades, né, por meio de, em geral, restauração florestal, mas restauração ecológica de ecossistemas. E a gente tem trabalhado no sentido de olhar as propriedades rurais como um todo, né? Então, se você for pensar no sentido de recursos hídricos, pensar em questões de resiliência e de adaptabilidade, que são, uma vez que a gente já sabe que as mudanças climáticas globais estão em curso, elas vêm, não há dúvida que tem alguns divergências sobre quanto e como serão esses impactos, mas eles estão aí. Então a gente precisa modelar cada vez mais sistemas que sejam mais adaptáveis, né, e que sejam mais fortes, né, frente a impactos que vão ocorrer com as mudanças climáticas. Né? Então, por exemplo, sistemas mais biodiversos, naturalmente, já eles têm uma capacidade de resiliência maior do que sistemas de monocultivo, por exemplo, você já sabe, né? Então, por exemplo, sistemas agroflorestais. Trabalhar na propriedade agrícola de forma ordenada, por exemplo, não apenas atendendo unicamente, exclusivamente, só ao que manda, né, ao que determina o Código Florestal, mas também integrar diferentes zonas dentro da propriedade, por exemplo, zonas que não têm um potencial agrícola adequado para, por exemplo, pecuária. Já é conhecido através de técnicas de análise de solos, de conhecimento sobre solos em geral, que aquilo não se presta à pecuária. Então você pode estar organizando o quê? Ali se organiza a reserva legal da propriedade e oferecendo para o produtor uma diversidade de usos, né, dessa reserva legal. Então esses usos podem ser usos para produtos madeireiros, para produtos não madeireiros. Próprias estratégias que incluam mais biodiversidade na propriedade, mesmo que elas sejam propriedades de cultivos monocultivos, por exemplo, mas sem intercalar com áreas de reserva, com faixas não cultivadas, por exemplo. Propiciem uma grande quantidade de polinizadores, de predadores de pragas, etc. Isso tudo vai levando à diversidade total da propriedade. Especificamente sobre produtos, eu trabalhei na região norte do país em um projeto que a gente tinha como principal mote alternativas ao uso da vegetação secundária. Então lá a gente tem uma dinâmica
de vegetação é muito forte, muito intensa. Então, as áreas dos pequenos produtores que cultivam roças de pequeno porte, né, digamos até 1 hectare, eles têm lotes que muitas vezes são grandes para o tamanho de uma unidade de produção familiar, 20 hectares, 10 hectares, 5 hectares, não consegue cultivar tudo isso todos os anos. Então, a vegetação secundária ela está sempre manejada. Em geral, tradicionalmente, de forma milenar, é feito corte, né, corte seletivo, muitas vezes dessa capoeira, queima, né, se queima, e depois se produz e se deixa aqui em pousio. Então, existem técnicas para você conduzir essa vegetação secundária para o que seria uma reserva legal mais produtiva, como inserindo diversos elementos de árvores frutíferas, de polinizadores, de espécies madeireiras, né, que são muito apreciadas pelos próprios produtores, de forma que essa capoeira, ao final de um ciclo, ela não vai retornar de novo a ser uma roça como era, ela vai passar a ser uma parte da propriedade, uma biodiversidade muito mais elevada, e que tenha uma diversidade de fontes de renda para o produtor que não a roça mais tradicional, que é usada mais como uma subsistência, como uma moeda de comercialização mais regular por eles. Agora, com relação ao conceito de sustentabilidade, né, quando a gente fala de bacias hidrográficas e agricultura, o que você poderia dizer assim? Quais são os caminhos, quais são as tendências? E que não tem como voltar, né? Porque a gente sabe que os biomas são diferenciados, né? As características são diferenciadas dos solos, né? Também das bacias, mas algumas tendências, né, são em comum. Acho que a gente tem que pensar, acho que sempre tem dois elementos. Tem um elemento que eu gosto de destacar bastante, que a gente, quando pensa em agricultura, não pensa diretamente nele, mas que é o preço da terra. Então, por exemplo, o preço da terra vai influenciar sobre que usos vão ser realizados naquele local, quais as expectativas do produtor para aquela terra. Então, por exemplo, você vê no entorno de grandes centros urbanos, você encontra muitas áreas que têm um potencial produtivo, pode ser até médio, por exemplo, mas que estão em pousio, vamos dizer, estão praticamente paradas, porque se espera, essa terra já está muito valorizada, então ela está deixando de ser uma unidade produtiva, estão se esperando para se tornar uma área de condomínio, por exemplo. Isso é muito comum aqui no entorno dessa grande região metropolitana aqui de Campinas, influência de Jundiaí e São Paulo. Então, o que acontece? A agricultura, aí ela está migrando, né? Ela está deixando de ser uma área de produção agrícola intensa e está migrando para outras partes do país. Então, como é que se faz o manejo nessas áreas? A gente aplica sempre esse conceito de bacia hidrográfica, mas as expectativas de cada um desse produtor é bastante diferente de um outro setor produtivo. Então, por exemplo, o agricultor ele não vai, o proprietário não vai querer investir em grandes extensões de áreas de reserva, por exemplo. Ele prefere esperar no parcelamento da terra, então aquilo tem que ser mantido, vamos dizer, no máximo sob o comando exato do que manda a legislação ambiental. Então, vamos dizer, teremos ali nessa bacia hidrográfica preservado as APPs, etc. E essa agricultura se deslocou para outras regiões. Esses produtores, muitas vezes eles já têm percebido que não é possível você simplesmente produzir em toda essa área. Lógico que você precisa ter uma preservação dos recursos hídricos para a própria sustentabilidade da propriedade. Você tem os passivos ambientais que foram gerados, né? São novas fronteiras em geral, têm passivos grandes, né? Essas regiões mais novas. E quais são as oportunidades que podem ser oferecidas, além do Código Florestal. Então, você vai manejar essas propriedades, mas também pensando que você pode ter essas áreas críticas, áreas que são subaproveitadas ou têm uma produtividade menor, oferecendo cultivos de impacto reduzido, cultivos alternativos, que, por um lado, eles vão priorizar
conservação dos recursos hídricos e, por outro lado, vão ainda garantir algum tipo de produção para o proprietário. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo recente aqui na região, onde uma empresa de essências perfumaria, ela tem interesse em produzir uma série de ervas. E, então, como que isso pode ser feito? E essas ervas também elas podem ser bastante úteis para um campo melífero, né? Campo de flores para polinizadores. Então, a ideia é o que é? Você associar ao longo dessas áreas de preservação permanente de recursos hídricos, associar campos de cultivo de ervas que são perenes ou semi-perenes, com uma diversidade elevada, de forma que você começa a tamponar, né, o efeito da agricultura principal, criando uma faixa intermediária de produção diferenciada, né, uma produção que, que não era um mister, vamos dizer, daquela propriedade, para poder garantir, por um lado, uma maior conservação dos recursos hídricos, mas também uma fonte alternativa para o agricultor. E chegando nos momentos finais, a gente sabe que a agricultura ela consome muita água, né? Então, isso tem uma relação intrínseca com a questão da Sim. conservação. O que você tem a dizer a Uhum. respeito desse ponto hoje? Como é que é possível otimizar mais essa utilização, né? Não ter tantos desperdícios também, né? Que esse é um outro impacto super grande, né? Na questão dos nossos cursos d'água. Esse é um assunto bastante polêmico e delicado, né? E acho que por dois motivos. Um é porque a gente tem previsões de que a situação ainda vai ficar muito mais grave do que é. E, por outro lado, nós sabemos que a demanda é crescente, tanto a demanda por produção de alimentos como a população em si está crescendo. A população, na medida que o país se desenvolve também, quando o PIB aumenta, também aumenta o consumo per capita de água. Isso é visto. Países mais ricos consomem muito mais água por indivíduo que países mais pobres. Então, modos de vida mais ricos consomem mais água. Então, você tem esses dois elementos. Por outro, você tem uma série de tecnologias de irrigação que são muito mais eficientes do que eram, sei lá, 10, 20 anos atrás. Então, por exemplo, você tem sistemas por gotejamento, por exemplo, microaspersão, você tem sistemas de, como é que posso dizer, sistemas computacionais, sistemas automáticos, automatizados, que vão medir exatamente qual é o déficit que existe, ou a necessidade de água para aquele momento. Então, o sistema todo vai se regular para aplicar somente a água necessária. Porém, existe ainda um grande problema de regulação, né? Existe de fato, a gente fala assim, a agricultura não é que ela consome a água, vamos dizer assim, ela desvia a água, né? Essa água que vai ser, que no final de contas acaba dando na mesma, né? Mas ela vai retirar essa água para uma irrigação, essa água vai deixar de estar um aquífero, ou vai deixar de estar um rio, num sistema de rios que pode abastecer uma represa para geração de energia elétrica ou para abastecimento urbano. Mas, enfim, de fato, essa água vai sumir dali. Agora, existe um descompasso bastante grande entre o que se usa e o que está outorgado. Isso é um elemento que não é, vamos dizer assim, algo que você vai se resolver com mais tecnologia, questão política e de aplicação de lei. Isso existem vários conflitos já, nas regiões dos países, conflitos já bastante sérios e críticos, né, que já não dizem exatamente a respeito à agricultura, ao desenvolvimento agrícola. O que existe de fato em relação a tecnologias disponíveis vai um pouco na linha dos próprios defensivos, né? Os defensivos eles estão cada vez melhores, os defensivos eles tendem a causar menos impacto. Porém, entre a teoria e a prática vai uma larga distância. Entre a pessoa ter acesso àquilo e aplicar corretamente é um outro problema, né? Então, soluções existem, mas como que elas vão ser, de fato, implementadas? E um grande aspecto da pesquisa é que está muito bem resolvido, vamos dizer, está muito bem
avançada, mas ainda precisamos correr bastante atrás de regulação, fiscalização, para poder resolver esses conflitos. Uma parte desses conflitos eles ocorrem e não é de maneira intencional, né, vamos dizer assim, é uma questão mesmo já de oferta e de demanda. Bom, e só mais uma pergunta para a gente concluir, então. Com relação aos pequenos agricultores, agricultura familiar, né? A gente sabe que tem também sistemas mandalas, né? Que você tem consórcio de vários tipos de produtos agrícolas, né? De cultivares, assim. Esse também é um caminho de também isso facilitar, né? Essa harmonia, né? Ecossistêmica, né? Com todos esses locais? Acho que sim. Já me envolvi em vários projetos que faziam uso dessas agriculturas alternativas. Eu acho que eles têm pelo menos dois aspectos que eu vejo que são interessantes. Um que é, em geral, os sistemas têm uma biodiversidade total muito maior do que os sistemas, né? Sistemas não alternativos, vamos dizer assim. E as pessoas que estão envolvidas, elas têm um manejo mais adequado, mais fino, mais sensível do solo e da água e dos recursos que estão no entorno delas. Então, volta ao que já é sabido, já existem pesquisas mostrando isso, né? As menores propriedades em geral, você tem menores problemas de conservação do solo, né? Porque, vamos dizer assim, é da natureza humana, né? O que está diante dos olhos, ela vê, ela maneja, ela observa os problemas, né? E ela consegue resolver, e ela vê que aquilo é a fonte imediata de renda. Eu acho que sim, eu acho que todas essas técnicas, o mandala eu tenho um conhecimento bastante reduzido, mas sem dúvida, eu acho que sistemas, todos os sistemas baseados no conceito de permacultura, a própria agricultura orgânica, né, que ela pode até ser já bastante, uma extensão já bastante considerável hoje em dia, né, já existe tecnologia para isso. Acho que todas essas agriculturas elas vêm aí para contribuir bastante para reduzir, né, esse estresse sobre os recursos hídricos, e acho que acredito que, eu espero que garantir de forma muito melhor a sustentabilidade e a resiliência, né, principalmente com o que vem por aí, que é um grande desafio. Bom, então obrigada, Pedro, e um bom trabalho.